Atenção, em 5 segundos, muito mais com Abel Freitas. Oferecimento Massa Tung, da nossa cozinha para todas as mesas. Fala, minha gente, eu tô aqui na redação porque tá começando muito mais. Um abraço pro Lucas Sanseverino e toda a equipe aí do Equilíbrio. A partir de agora tem muito mais aqui na telinha da Band. E se liga que o nosso convidado de hoje está chegando aqui na redação. Fala pessoal, tudo bem? Sou Kim Kataguiri, deputado federal eleito por São Paulo e daqui a pouco vou estar no Muito Mais batendo um papo aí com vocês. Até mais. Hoje vamos preparar um parmegiana recheado. Se liga, o Muito Mais está começando. E hoje vamos ensinar um brownie maravilhoso com uma calda quente, mais uma paleta de avelã e paçoca. Ou paçoca e avelã, que é o correto, super gostoso. Muito mais com Abel Freitas. Oferecimentos Los Paleteiros. Visite nossos quiosques no Vale Sul, Center Vale e Serra Mar Shopping. Da Fazenda, pães de queijo e salgados. Da nossa cozinha para todas as mesas. Gente, viram que o programa de hoje tem muita coisa bacana e daqui a pouquinho tem um bate-papo com o deputado federal eleito Kim Kataguiri. Eu gostei dele voltar aqui no programa. Você viu? Eu achei legal também. Eu não acreditei que ele fosse voltar, achei que ia ser mais uma promessa de político, mas ele voltou. Bom sinal, sinal que vai cumprir todas as promessas, ó. É, vamos ver, né, gente? É isso que ele vai falar daqui a pouquinho aqui no programa. E hoje o Marquinhos vai ensinar a gente a fazer uma parmegiana diferente. Bem diferente. O que você aprontou na cozinha? Abel, a ideia é rechear o parmegiana de um jeito que a parte de dentro não fique em contato direto com a carne. Ah, então não vai ser só aquele parmegiana simples que a gente põe o queijo e coloca o molho por cima? Não, nós vamos abrir e rechear o parmegiana. Legal. Então a gente vai pegar aqueles bifes de contrafilé, de churrasco. Com essa gordura mesmo? Ou a gente vai retirar? Vai ser com a gordura mesmo? É tranquilo. Porque o que acontece? A gordura ela segura a carne que a gente vai abrir. Legal. Tá? Eu gosto de fazer parmegiana com contrafilé, não filé mignon, por causa do gosto da carne. Mas aí não vai ficar mais durinho? Ou pode pedir para passar o contrafilé na máquina? Não, o contrafilé é uma carne muito boa. Por exemplo, o chouriço e o ancho, eles são partes do contrafilé. Só que é a parte de 13 ripas. Entendi. Então é a ponta, aquela mais gordurinha. Ele tá entendido desse negócio de carne, né, gente? Nos últimos programas ele tá bem assim. Bom, você vai rechear com o quê? E a gente vai começar por onde? Abel, eu vou começar temperando e cortando a carne. A gente tem que fazer um vinco, né? Nela, no meio dela, na barriga. Então a gente vai virar a gordura pra baixo e vamos cortar. Pra fazer isso aqui. Vai pedir já pro seu açougueiro aí, querido, já cortar a peça como se fosse uma peça inteira pra fazer na churrasqueira. Exato, mesmo. 2 dedos. E aí você vai cortar ela no lado contrário da gordura. Tá vendo que a gordura tá segurando o bife? Sim. Então, ó. Vai até essa pontinha da gordura. Vamos mostrar na câmera aqui do Joãozinho, que é a nossa câmera de detalhe. Que legal. Esse é o ponto. Se cortar mais que isso, não vai dar certo. Vai estourar, tá? Então a gente vai temperar. Vamos temperar aqui, ó. Alinho, passou um alho. Por dentro, por fora, tá? Chimichurri. Chimichurri é aquele tempero argentino. Sabe? Que o pessoal vai pra Argentina comer uma parrilha. Então, pra quem tá em casa, tá acompanhando aqui no nosso GC, os ingredientes da receita de hoje. A gente vai precisar de 2 bifes, podemos falar assim? 2 bifes. 2 bifes com 2 polegadas. Mais ou menos quantos gramas tem cada bife desse, Marquinho? Uns 200 gramas. 200 gramas de bife. Umas 200 gramas. Aí o que mais ele vai precisar para fazer essa receita? O bife ele vai precisar chimichurri, alho, sal a gosto, tá? Perfeito. Lembrando que a gente vai colocar salaminho dentro. E o salaminho, nós vamos fazer ele diferente. Abel, tem uma frigideira na sua frente, coloca pra mim o salaminho que tá cru na frigideira. Esse aqui? É pra gente tirar a gordura dele e deixar ele crocante, como se fosse um chips. Ok. E já deixou a frigideira aquecendo aqui pra gente começar fazendo isso? E eu já deixei um papelzinho aqui pra mim pra eu poder tirar a gordura da minha mão. Exatamente. O bacana é que tem um ponto ideal pra você, que ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou mostrar na câmera do Joãozinho. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Durante esse processo, ele vai, vamos dizer assim, fritar com a própria gordura, né? Exato, não põe gordura nenhuma na frigideira. Legal. Vou pegar aqui essa espátula. E aí tem um ponto certo pra virar ou não precisa virar? A hora que ele estiver bem moreninho. Tá? Então a gente vai misturar farinha panko, que a gente vai precisar de farinha panko. Quanto de farinha panko? Farinha panko, 150 gramas. E 100 gramas de farinha de rosca. A farinha de rosca ela vai menos porque o ideal é a farinha panko, para fazer a crocância, tá? Certo. E assim, eu vou colocar a farinha de rosca e a farinha panko. E no primeiro programa que eu fiz com você, foi ao vivo em Caraguá,
Ah, foi aquele que a gente fez o salmão, essa farinha panko, que você fez aqui no estúdio. Exato. Mas o parmegiana que eu fiz o parmegiana crocante com parmesão, lembra? Então, vamos colocar também 150 gramas de parmesão. Perfeito. Então você que tá aí, tá passando todos os ingredientes pra você aí no seu vídeo. Daqui a pouquinho, no Relembrando a Receita, tem o completinho. Eu já percebi que você colocou aqui o molho pra dar uma aquecidinha. Exatamente. Eu dei uma mexidinha nele Porque aqui. o parmegiano, o que derrete o molho é o queijo. O queijo é o molho. Tá, depois que eu já passar aqui dos dois ladinhos, Você vai tirar ele. eu posso tirar ele. Ótimo. Por que vai colocar no papel toalha, chefe? Explica pra quem tá em casa. Tirar toda a gordura que tem dentro do salaminho. Você pode ver, quando você pega aqui, ele não tem mais gordura. Sim. Ó, se você pega aqui... quase um chips. Quase um chips. Tá? Então, ó, tá temperado. Eu vou passar na farinha de trigo. Farinha de trigo é só pra secar o bife, tá? Tá. Porque como se empana um peixe, qualquer coisa você passa na farinha de trigo assim. Aí vem a bagunça boa. O bife aberto eu vou colocar aqui, ó. Ó o ovo. Ele vai grudar na parte de dentro do bife e na parte de fora. Vai fazer a liga. Você vai fazer de um jeito pra você empanar e colocar na farinha, que é a farinha crocante. Tá vendo? Ó. Ele realmente me colocou de assistente dele aqui hoje, viu, gente? Isso não estava combinado. Eu gosto assim, quando a gente vai se divertindo na cozinha. Então passou primeiro o bife na farinha de trigo e depois disso vai passar no ovo e aí do ovo vai pra farinha panko. Eu posso desligar essa frigideira aqui? Pode sim, Abel. Por favor. E ó, Abel, eu empanei a parte de fora, tá vendo? A parte de dentro ainda não. Você só abre o bife e coloca a farinha na parte de dentro. Tá vendo? Ó, o bife ele vai ficar inteiro empanado. A hora que a gente fritar, ele vai fazer um vinco aqui dentro, ó. Tá vendo? Como a gente vai segurar isso? Palito de dente. Ah, mas aí agora que você vai colocar o recheio. Não, eu vou fritar antes. Mas você vai fritar com o palito de dente aí. Palito de dente. Perfeito. E esse molho aqui que você colocou para aquecer, a gente vai fazer o que exatamente com ele? Esse molho, assim que o bife estiver pronto, a gente vai montar. Ele vai derreter o queijo. Então eu vou colocar o queijo em cima e vou derreter o queijo com o molho. Um molho quente. Um molho quente. Então, a pessoa pode optar se ela quer colocar no forno essa mistura para dourar o queijo, alguma coisa, ou não, servir direto. Posso colocar o óleo para aquecer então? Já tá ligado. Vamos colocar. Qual é a dica para você com relação ao óleo? Tem alguma dica para quem tá em casa? Enquanto eu tô ligando aqui. Vamos deixar ele bem quente, o óleo? Bem quente. Tá, para fritar de uma vez só. A dica é, como o bife ele é grosso, a gente abrir ele no meio, ele vai ficar uma espessura mais fina. Só que nós vamos ter que virar ele. Ele vai entrar na frigideira com todos esses palitinhos, de jeitinho que tá aí. Vamos mostrar aí, dá uma viradinha pra câmera do Joãozinho, Marquinho, pra ele mostrar pra quem tá em casa como que vai ficar. Parece uma boca de um jacaré aí. Por quê? Se eu pego dois bifes, faço os dois bifes e frito e coloco, ele vai ficar deslizando. Então a gordura segura ele. Então nós vamos rechear ele, depois fechar, vamos colocar a mussarela e pôr o molho em cima. Mas você vai fritar o bife com o palito de dente? Eu entendi agora, ele tá encanado com o palito de dente. Eu tô. Você já comeu aquelas festas que você vai? Que tem aquela franguinho, sim, tem um exato. camarão com provolone, que tem o palito de dente? Depois que eu fritar, eu vou tirar o palito de dente. Ah, então tá bom. Eu já tava ficando preocupado, né, mesmo? Imagina lá a dona de casa preocupada igual eu, de comer o palito de dente. Tudo bem que isso não vai ter muito risco. Mas é que nem o bife rolê. O bife rolê você faz com palito de dente. Aliás, eu quero mandar um beijão lá pra a mãe da Thalita Capelano. Ela fez uma brachola maravilhosa. Aliás, a gente podia ensinar a fazer brachola aqui no programa. Eu acho legal. E eu acho também que você deve me levar pra comer um doce. Ai, gente, ele tá cismado com o negócio do Doces Mais Drinks, viu, gente? Daqui a pouquinho, no último bloco aqui do programa, tem Doces Mais Drinks com o Michael Levine. O nosso fogão aqui hoje, ele tá estranho. Ele tá desligando. O programa no ar é isso, gente. Tem que deixar o óleo bem quente. Eu vou ligar o fogo no máximo aqui, Marquinho, pra gente não perder tempo pra quem tá em casa. Tá bom. Daqui a pouquinho, ainda hoje, tem uma matéria de turismo super bacana em São Sebastião e ainda no próximo bloco tem o Kim Kataguiri daqui a pouquinho. Vamos já preparar o outro enquanto eu tô aquecendo o óleo? Porque eu quero entender qual que é o momento. Você vai fritar primeiro e depois você vai rechear com o... Exato, porque eu não quero o recheio pegando na carne. Eu quero deixar bem crocante. E vai acompanhar o que esse prato no final, aqui na hora do momento final do programa? Arroz e batata palha. Arroz e batata palha. Batata palha você fez ela em casa, daquele jeitinho que a gente aprendeu, que você ensinou com... Fatiou tudo, fritou? Ou você comprou industrializado? Eu fiz ela no supermercado. Viu, gente? É a preguiça do chefe. Mas ele mandou bem naquela batata que ele já ensinou a gente a fazer aqui no programa. Abel, vou falar uma coisa pra você. Eu descobri uma nova receita de batata. Ah, é?
Me conta já agora. Como se fosse uma palha no forno. Ah, é no forno. Então vai fatiar ela no fatiador normal e aí... Um pouco mais grosso. Ah, entendi. Porque vai diminuir dentro do forno, provavelmente. Vai colocar ela com azeite no forno. Já tá desafiado para trazer aqui, então, a receita. Ele fica aprontando lá em Caraguatatuba, gente, a gente fica nessa ansiedade. Bom, ele já recheou primeiro, o óleo já tá fritando, eu acho que tem que esperar mais um pouco, né? Quer arriscar? Vamos lá. Vamos mostrar para quem tá em casa aí, o Joãozinho vai acompanhar a gente na câmera, que eu tô curioso para ver como é que vai dar a reação. Tá mais ou menos. Mas um pouco mais quente. Para a hora que você coloca, fazer... Beleza. Uma dica legal é não colocar que nem eu fiz com a mão. Pega uma escumadeira e coloca. Só que como eu vi que tava meio gelado... E ele tem mais experiência. Uma dica muito importante para você que tá em casa. Depois de fritar bem, aí que vai rechear e aí a gente vai colocar no forno para gratinar ainda com o queijo. Exatamente. Então ele vai ter aquele viés de parmegiana, daquela parmegiana tradicional. Sim, a diferença dele é que como ele foi empanado. Ele foi empanado com parmesão e com panko. A farinha panko é aquela farinha que faz aquele hot roll japonês, sabe? Que fica crocante. A farinha que eu usei para fazer aquele salmão que você falou que é o melhor prato que eu trouxe no programa. Foi. E deixa crocante. Pra mim ainda foi o melhor. Então aqui na sala agora a gente vai receber o Kim Kataguiri. Vem pra cá, Kim, porque hoje aqui no programa eu vou bater um papo com ele, cumprindo a promessa. Pois é, tudo bem, Amel? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia pra você, vamos sentar aí. Bom, gente, o Kim Kataguiri tá aqui hoje no programa pra gente falar sobre esse novo momento dele. Afinal, ele foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. Teve gente de outros estados, Kim, que achou que podia votar em você? Teve, bastante, né? Aliás, é uma coisa que a população precisa saber, né? Às vezes pensam que, deputado estadual é só do estado, federal pode votar no Brasil inteiro. Não, tudo é só dentro do seu estado, né? Infelizmente, teve gente que acabou anulando o voto, tentando votar em mim em outro estado. Nossa, gente. Então ele vai falar tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Vem aí, Aluno Augusto com a Agenda Vale. Neste final de semana, a agitação está em São José dos Campos. Começando com a programação de Natal do Parque Vicentina Aranha. Hoje vai rolar o Vicentina Geek com o segundo concurso de cosplay e ainda vai ter a apresentação de Welton Beck. O evento começa a partir das 5 horas da tarde. E hoje, Leila Pinheiro sobe ao palco do Sesc com várias músicas inéditas a partir das 8 horas da noite. Você pode comprar o seu ingresso no site sescsp.org.br. E para você que gosta de ir até o chão, hoje, a partir das 10 horas da noite, lá no Luso Brasileiro, vai rolar o Baile do Poderoso com vários famosos do funk, como Livinho, MC Dom Juan, G15 e muito mais. Você pode comprar o seu ingresso no queroingresso.com/oxigênio. E semana passada, vocês lembram que aconteceu o show do Zé Neto Cristiano no Palácio Sunset? Então, por problemas pessoais, a dupla teve que mudar o show para este domingo a partir das 6 horas da tarde. Você pode comprar o seu ingresso no queroingresso.com/oxigênio e tudo o mesmo esquema, viu, gente? O Muito Mais volta já já, não sai daí! Quem me vê falando do pão de queijo da Fazenda na televisão e no rádio sempre me pergunta: Abel, onde eu encontro o pão de queijo da Fazenda? Você encontra os pães de queijo da Fazenda sempre no Tenda Atacado, em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá, nas versões 2 quilos, 1 kg e 400 gramas no pacote, como esses aqui, e também nas versões de 10 gramas, na versão 20 gramas e na minha preferida, a de 50 gramas. Para o café da manhã, para o lanche da tarde ou para qualquer ocasião, sempre pães de queijo da Fazenda. Pães de queijo da Fazenda você encontra também no Tenda Drive. Compre pela internet e receba aí, no conforto da sua casa. Pães de queijo da Fazenda, da nossa cozinha para todas as mesas. Depois das dicas da Massa Tung, a gente está de volta com muito mais direto dos estúdios da Band aqui em Taubaté, hoje para cumprir o que nós prometemos para os nossos telespectadores. Ele esteve aqui no último dia 3 de novembro do ano passado e voltou agora como deputado federal eleito. A gente já bateu um papo no primeiro bloco. Kim, você esperava essa votação recorde? Você acreditava que ia ser tão bem votado? No máximo, metade daquilo que foi votado. Você foi muito bem votado aqui na nossa região. São José, Jacareí, Taubaté foram os domicílios eleitorais que mais votaram em você. Você esperava uma votação tão expressiva e você, vamos dizer assim, se dá isso ao quê? Você destaca o quê, essa sua votação tão forte aqui no Vale?
O trabalho da minha campanha foi muito feito por voluntários, né, por militantes do MBL. Aqui na região do Vale do Paraíba, especialmente, tem o Tomás, que é nosso coordenador, que já faz um trabalho muito consistente, muito bom há muito tempo. Então já esperava que aqui fosse ter uma votação proporcionalmente maior do que outras regiões por causa do trabalho consistente do MBL daqui, né? Até aproveito para citar também a Desirê, que foi a minha coordenadora de campanha aqui no Vale, aqui também na cidade, que fizeram um trabalho muito bom, mas não esperava, claro, que fosse ser tão grande assim, né, no estado inteiro. Bom, no meio de tantas polêmicas, você foi candidato num partido muito antigo, que era o antigo PFL e o Democratas. Como é que você sentiu a reação do público? Eu achava que o MBL ia se tornar um partido. Como jornalista, como apresentador, como te recebi aqui em novembro do ano passado, eu esperava uma surpresa. E você foi para um partido super antigo. E como é que as pessoas se reagiram a isso e por que você escolheu o Democratas? Teve essa questão, né? Pô, mas como é que você está defendendo coisas novas, ideias diferentes, você está num partido antigo? A condição para eu entrar no Democratas foi justamente eu poder defender absolutamente tudo que eu já defendia dentro do MBL, enquanto movimento social, e poder falar mal, inclusive, de lideranças dentro do próprio partido. Tanto que agora eu disputo a presidência da Câmara com o nome favorito, que é do meu partido, do Democratas, o atual presidente, Rodrigo Maia, e tenho completa liberdade para criticar o Rodrigo Maia e qualquer outro membro dentro do partido, porque foi a condição que eu impus para ingressar dentro desse partido e posso defender tudo que eu desejo. Tá, aí vamos lá. Você critica pessoas que estão dentro desse partido. E aí, como é que vocês se encontram? É normal. É amigos e rivais? Não, é natural da democracia. Você precisa saber, ao mesmo tempo, criticar na tribuna, publicamente, e lidar nos bastidores, porque você está, querendo ou não, trabalhando com pessoas que vão estar lá com você todos os dias durante 4 anos. Então, mesmo sendo petista, não sendo petista, eu pego exemplo disso. A gente tem um vereador lá em São Paulo, Fernando Holliday, que precisou de uma assinatura para abrir uma comissão para revogar leis burocráticas de um vereador do PT, que foi o Suplicy. E ele ficou lá 4, 5 horas conversando com o Suplicy falando 4 horas e meia sobre renda mínima, ele falou meia hora sobre o projetinho dele e conseguiu a assinatura do Suplicy. Então, por mais que a gente seja oposição ao PT, por exemplo, é natural que você tenha determinados projetos muito pontuais em que você tem essa congruência de ideias e que você precisa conversar e precisa dialogar. Kim, você foi candidato pelo DEM, a gente já entendeu isso. Mas todo mundo esperava, por exemplo, que você fosse candidato pelo Novo, apoiando o Amoedo. Por que isso não aconteceu, sendo que isso foi tão especulado pela mídia? Eu concordo com os ideais do Partido Novo, né? Acho que realmente, em termos de ideias, é o que mais tem a ver comigo, com o MBL. Só que acho que a estratégia política deles foi muito fechada, foi muito centralizadora, foi pouco liberal, né? Por exemplo, o MBL ele teve candidatos aí no país inteiro, né? A ideia era justamente fazer uma bancada liberal, com pessoas com o mesmo pensamento, mas em estados e em partidos diferentes. Dentro do Novo, eu não poderia apoiar essas pessoas. Quem, por exemplo? Por exemplo, o Paulo Martins, no Paraná, que é um candidato nosso que foi eleito do PSC, que foi o cara que acabou com o imposto sindical, né? Que colocou o fim do imposto sindical na reforma trabalhista. Seria, para mim, uma injustiça histórica o MBL não apoiar o cara que fez esse ato praticamente heróico. E dentro do Partido Novo, a gente não poderia apoiar tanto ele como outros candidatos ao redor do país. Como a gente queria fazer uma bancada maior, suprapartidária, para de fato fazer o impacto e não só ter um projeto de um partido, ficou inviável filiar o Novo. Bom, quando a gente recebeu você aqui no programa, a gente falou muito da sua vida pessoal, da fundação do MBL. Como que vai ficar a posição do Kim dentro do MBL, agora como deputado federal? Vai mudar alguma coisa? A gente vai continuar vendo as lives, os vídeos do Kim? Ou você já está se vendo do outro lado da mesa? Não, vai continuar tendo as lives, continuar tendo os vídeos, inclusive agora com muito mais acesso ao que acontece lá dentro, inclusive nos meus compromissos de campanha, que eu mantenho depois de eleito, mostrar tudo o que acontece lá dentro, mostrar como é o funcionamento da casa. Eu já fiz um vídeo já pro meu canal no YouTube mostrando quais são os primeiros requisitos para você se cadastrar como deputado. Aí você tem que ir lá tirar foto, aí tem que fazer exame de sangue, você tem que deixar lá pronto, enfim. Tem uma série de requisitos e pretendo continuar mostrando isso ao longo do mandato, porque sempre foi um negócio meio obscuro, né? Mesmo as coisas mais simples, a população não sabia, por exemplo, que o deputado precisa chegar já apresentando um exame de sangue, por exemplo, ou chegar já tirando foto para a agência da Câmara. Então, essas coisas simples, desde as negociações mais complexas, eu pretendo expor o máximo possível. Bom, você já está disputando um cargo sem ter assumido o seu cargo. Como é que está a rotina do Kim? O Kim já está lá passeando em Brasília, já está atuando lá? Como é que você está sentindo a sua recepção com tanta gente ainda antiga na política lá? Tem muita, 49%, né, foram reeleitos, né, gente que já estava exercendo mandato, e tem um certo medo, porque o pessoal
sabe que eu venho de rede social, que eu não tenho compromisso com um partido político ou com nenhuma agremiação, nenhum líder comunitário, coisa do tipo, como eles costumam ter, prefeitos, vereadores. Então eles têm certo receio até de conversar comigo. Às vezes eu até falo, não é bem assim, não vou chegar em você dar um soco na sua cara, né? Eu simplesmente sou crítico de determinadas ideias, mas estou aqui para conversar com todo mundo, como todo parlamentar deve fazer. Mas tenho ido em Brasília com bastante frequência, mesmo porque, como eu te disse, estou disputando a presidência da Câmara e tudo já é decidido esse ano, né? 1º de fevereiro do ano que vem é quando, para a televisão, formalmente, as decisões são tomadas. Mas, de fato, o que é decidido, as comissões, os líderes partidários, a mesa diretora, acontece agora. Então, a gente pode colocar para o telespectador que está em casa, e tem muita gente que não manja de política, que as articulações começam agora. Começam agora. E quais são as comissões que o Kim, em promessas de campanha, pretende atuar? Então, na verdade, o presidente da Câmara, o regimento interno proíbe que ele participe de qualquer comissão, porque ele já preside os trabalhos da casa. Certo. A principal comissão e a mais disputada na Câmara é a CCJC, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é aquela que filtra todos os projetos. Não interessa se o deputado está mudando o nome de um feriado ou se ele está propondo uma reforma da Previdência. Tudo tem que passar por essa comissão, porque é ela que analisa se aquela lei é legal, ou seja, está de acordo com o nosso ordenamento jurídico, e se é constitucional, se ela não infringe nenhuma norma da nossa Constituição. Então, essa é a mais disputada e justamente nessa que você tem os maiores debates, né? E justamente eu, enquanto presidente da Câmara... Atua nessa. Tenho bastante, não atuo diretamente, né? Juridicamente é impossível, mas tenho bastante influência dentro dessa comissão, inclusive para apoiar e levar em frente a minha principal bandeira, que é a reforma da Previdência. Bom, vamos lá. Se você não for eleito presidente da Câmara, qual vai ser a sua postura? Porque se você é presidente, você vai ter uma conduta. Se você não for, você vai ter que ter outra. Qual seria essa? Olha, se eu não for presidente da Câmara, minha prioridade continua sendo aprovar uma reforma previdenciária, talvez como um relator, por exemplo. Para quem não sabe, o relator é aquele que escuta a sociedade civil, escuta os outros parlamentares e desenvolve um projeto que não só é bom para a sociedade, mas é politicamente possível de ser aprovado, porque você mistura e você escutou todas as associações da sociedade civil, então você consegue levar esse projeto em frente. Então, ser relator da reforma previdenciária, caso eu não seja presidente da Câmara, é um desejo que eu tenho. Acho que é uma maneira que a gente tem de acabar com o privilégio, de fazer com que a aposentadoria do deputado, do juiz, do promotor, seja igual ao do pedreiro, do advogado, do cozinheiro, do que quer que seja, e fazer com que a gente finalmente consiga fazer com que o Brasil volte a crescer como já deveria ter crescido nos últimos anos. Você propõe, desde o momento que você se candidatou, a mexer com pontos que eu considero que é uma pauta bomba. Aliás, são várias. Porque você quer acabar com os benefícios dos políticos e de uma série de outras coisas. Você propõe revisões em uma série de questões que há anos todo mundo discute que vai fazer. Você acredita que neste mandato e neste governo do Bolsonaro, você como deputado federal vai conseguir, junto com outros que também têm esse discurso, executar? Analisando friamente, com o pé no chão, com a realidade que você tem agora, como está montada as bancadas, né? Teve muito partido que perdeu espaço, outros ganharam mais espaço. Como é que você enxerga? Você acha que, de fato, o Brasil vai para frente, Kim? Acho que boa parte do que eu proponho tem alta probabilidade de ser aprovado. Você pode mencionar quais você acredita? Eu acredito que a reforma previdenciária tem uma grande chance de ir para frente, mesmo porque é uma coisa que o Brasil precisa para voltar a crescer, para ser um país sério, para honrar seus compromissos no futuro. Uma reforma na legislação penal no geral, no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal. Começar a fazer parcerias público-privadas para que dentro dos presídios os presos trabalhem para financiar os próprios custos, indenizar a família da vítima e também financiar a própria família do preso. E, ao mesmo tempo, você também tem instituições de ensino dentro dos presídios para você diminuir a reincidência. Uma vez que ele sair de lá, ele está formado, ele tem capacitação profissional, então as razões e as possibilidades de ele voltar para o crime são muito menores. Esses pontos macros, eu acho que são mais simples de se passar. Eu não tenho tanta certeza de que, por exemplo, uma reforma tributária vai ser aprovada porque mexe muito com os interesses dos governadores. Todo governador tem medo de perder a arrecadação. Ao mesmo tempo, o governo federal, né, que manda dinheiro para os municípios e para os estados, também tem receio de perder a arrecadação. Todo mundo ali é uma briga de poder para ver com quem fica mais orçamento na mão. Quem tem mais dinheiro para você de casa. Exatamente. Quem vai inaugurar mais ponte, quem vai inaugurar mais hospital, quem vai inaugurar mais escola. Basicamente é uma briga por isso. Então uma reforma tributária é difícil por causa disso, porque simplificando, necessariamente algum estado, alguma prefeitura ou a União vão ter que sair perdendo. E aí é uma queda de braço que eu não sei se a gente vai conseguir levar em frente. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta mais técnica. Você falou assim, 49
99% dos deputados foram reeleitos. Então a gente tem uma renovação na Câmara dos Deputados da Federação, né, do Brasil, de 51%. 51% são novos ali. Você acreditava, como um cara que acompanha a política, que ia ter uma renovação como essa? Não acreditava. Não acreditava nem que você fosse ter uma renovação significativa, muito menos uma de 51%. Porque tudo que foi feito pelos políticos que foram reeleitos, ou mesmo aqueles que tentaram se reeleger, foi no sentido de impedir renovação. Porque eles aprovaram um fundo eleitoral público, ou seja, obrigaram o pagador de impostos a financiar as campanhas deles e centralizaram todo o dinheiro nas campanhas deles. Pegaram praticamente todo o tempo de televisão para eles também e dificultaram muito a entrada de novos. Então eles pensavam que com muito dinheiro, com muito apoio político de prefeitos e vereadores e com muito tempo de televisão, eles fossem vencer as eleições com muita facilidade e os novos... No piloto automático, como sempre foi. Exatamente. Eles não esperavam o impacto e eu mesmo não esperava que fosse tão grande assim o impacto das redes sociais. Mesmo eu que o próprio partido ofereceu 500 mil para fazer campanha de dinheiro público, como eu sou contra o fundo eleitoral, o fundo partidário, eu recusei. Só fiz com dinheiro de doação, de realmente quem se voluntariou para fazer. E ainda assim consegui vencer de quem gastou seus 2,5 milhões de campanha, que é o teto. Né? Que é uma grande surpresa, até para mim como jornalista. Para a gente encerrar esse bloco, você pretende trabalhar, você já disse isso nos bastidores, para que acabe o dinheiro público para financiar campanhas. Você acredita que esse é um projeto que passa? E esse é um projeto que você já vai chegar, já chegando e já colocando ele em pauta ou não? Com certeza. E eu acho que é aprovado sim, porque a gente está num novo momento que as redes sociais têm uma pressão muito grande nos deputados. Então, desses 51%, muito poucos se elegeram dependendo de dinheiro público. E dos 49%, eles estão com a moral baixa, a votação deles diminuiu. E o que a gente tem de mostrar agora é que, por exemplo, a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, que gastou lá seus 60 milhões de dinheiro público e foi um fracasso retumbante, né? E você perdeu para uma campanha de 7 segundos de televisão que não teve um centavo de dinheiro público, que foi a do hoje deputado Jair Bolsonaro. Então, não faz o menor sentido a gente continuar utilizando esse dinheiro público, porque na última campanha já foi uma demonstração de que, basicamente, os políticos forçaram a população a financiar suas campanhas, pegaram o dinheiro delas, rasgaram e jogaram no lixo. Ele continua polêmico, gente. Ele vai. Tá. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais Kim Kataguiri aqui na Band. Não sai daí, não. E na Serra da Mantiqueira, a programação de Natal em Campos do Jordão continua. Hoje é o dia dos corais lá na Concha Acústica, no Capivari. As apresentações começam a partir das 3 horas da tarde e se encerram às 7 horas da noite com o último coral. Às 8 horas da noite, a gente tem mais uma parada de Natal, mas desta vez lá no Centro de Eventos Abernésia. Tudo isso com a entrada grátis. O Muito Mais volta já já, não sai daí! Quem me vê falando do pão de queijo da Fazenda na televisão e no rádio sempre me pergunta: Abel, onde eu encontro o pão de queijo da Fazenda? Você encontra os pães de queijo da Fazenda sempre no Tenda Atacado, em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Nas versões 2 quilos, 1 kg e 400 gramas no pacote, como esses aqui. E também nas versões de 10 gramas, na versão 20 gramas e na minha preferida, a de 50 gramas. Para o café da manhã, para o lanche da tarde ou para qualquer ocasião, sempre pães de queijo da Fazenda. Pães de queijo da Fazenda você encontra também no Tenda Drive. Compre pela internet e receba aí, no conforto da sua casa. Pães de queijo da Fazenda, da nossa cozinha para todas as mesas. A gente está de volta aqui na Ateliê da Band com muito mais. Neste bloco, agora a gente vai colocar o negócio no forno. Pra gratinar. Ficou grande. Ficou bonito, né? Isso me surpreendeu. Por que você achou que ia ficar fininho? Eu achei que ia ficar fininho. O negócio ficou grande. Vocês estão vendo aí nas imagens do Joãozinho, gente? Ficou badalo. Vai gratinar mais ou menos quanto tempo para gratinar, Marquinhos? Depende do forno. 5 minutos. Então, já deixei aqui o forno quente para você. Ele põe aí. Eu vou aqui no Nelson, que a gente está de volta para bater um papo aqui na sala com o Kim. Kim, no último bloco a gente falou sobre essa renovação dos deputados. Agora eu quero saber, quantos assessores tem um deputado normalmente e quantos assessores você vai levar para o seu gabinete? Normalmente tem 22 assessores e eu pretendo levar 8.
Eles vão dar conta? Vão dar Pô, conta. tem 22, vão levar só 8. Não tem o que 22 fazer. É basicamente você empregar ali um líder comunitário que te ajudou na campanha, um vereador, um prefeito que perdeu a eleição. Então não tem o que fazer com tudo isso de gente. Eu gosto disso. Eu quero entrevistar aqui no programa, eu estou negociando com ele, o João Amoedo, que foi um dos candidatos à presidência da República, e eu acho que a imprensa também tem esse papel importante, de ouvir quem vem com ideias novas. E eu acho que a função do Muito Mais, e essa liberdade que a Band me permitiu, da estreia do programa de uma hora te receber, nos deu essa oportunidade de ouvir ideias novas de um cara jovem. Quantos deputados jovens desse 51% de renovação foram eleitos? Você tem ideia? Você já tentou se associar com eles, se aproximar? Eu conversei com alguns, né? Acho que assim, que a gente tem da faixa até uns 35 anos. Eu acho que desses 51%, você deve pegar uns 30, 40%, né? Uma parcela boa, interessante, mas para mim o que interessa não é nem só a questão da idade, é mais o pensamento, né? Porque o cara também pode ter os seus 30 anos de idade, mas ter um pensamento da mesma maneira que o cara que está lá no Congresso há 50 anos, né? Exatamente. Então, o que interessa é a maneira de pensar. Eu não vejo... Aliás, as pessoas falam muito desse negócio, né? De juventude, renovar. Eu não vejo sentido na renovação pela renovação, porque ser jovem em si, às vezes quando as pessoas falam da política, né? Puta, é bom porque é jovem, isso aqui. Não é uma virtude, porque todo mundo já foi jovem, né? Eu não fiz esforço para ser jovem, né? Eu nasci e passei uma fase natural da minha vida que eu sou jovem e eu não acho que seja mérito nenhum por causa disso. Eu acho que tem de ter o mérito de se você se preparou, se você tem propostas, se você leva essas propostas em frente politicamente. Mas só ser jovem em si, aí eu concordo com uma resposta que o Nelson Rodrigues deu numa entrevista, eu sou um discípulo do Nelson Rodrigues, que perguntaram para ele, né, um recado, né, um conselho para os jovens. Ele falou, envelheçam. Então, eu estou seguindo o conselho dele. Boa. Agora eu quero saber o seguinte, a gente renovou também muito a Câmara do Senado. Você também me mostrou essa surpresa. Você imaginou que esses grandes figurões que você martelou durante todo o período de MBL, antes de ser candidato, iriam cair? Não imaginava. Pensei que eu fosse ter dor de cabeça com eles lá durante 4 anos no Senado, jogando contra mim, jogando contra todo mundo que está propondo cortes, coisas novas. Felizmente, boa parte deles caiu, mas ainda assim você tem candidatos. Você tem o Renan Calheiros da vida também, que ainda continua lá. Tá lá desde antes de eu nascer, aliás, 20 anos antes de eu nascer, acho que ele ainda estava lá, né? Acho que ele acorda de manhã no sarcófago, vai lá pro Senado. É um negócio triste a gente ter uma figura dessa ainda na nossa política, mas deu uma boa renovada, sim. Quem que saiu que te surpreendeu? Você falou, caraca, esse cara não imaginava. Eu acho que o Eunício Oliveira, o atual presidente do Congresso, o atual presidente do Senado, que sempre esteve lá, né? E tá num dos cargos hoje mais importantes da República, que é ser presidente do Senado, né? Que é ser presidente do Congresso Nacional. E perdeu, inclusive, para um candidato do MBL, que é o Eduardo Girão, que venceu a primeira eleição dele, disputou direto o Senado, ninguém acreditava que ia vencer, venceu o Eunício Oliveira. Então, realmente foi uma grande surpresa. Qual é a tua aposta para ser presidente do Senado? Você aposta em quem? Boa pergunta. Hoje, infelizmente, o principal nome é o Renan Calheiros. O nome mais bem cotado, porque a votação é secreta, então o pessoal não tem vergonha de votar nele, porque ninguém vai ficar sabendo, né? Diferente do que acontece na Câmara Municipal de São Paulo ou na Assembleia Legislativa, que a votação é aberta, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, a votação é fechada. Então o cara vota... Esse é um projeto que você deveria fazer. Com certeza. Pra abrir, né, gente? Tem que estar em casa, vai concordar comigo. Você votou no cara, você tem o direito de saber quem aquele cara escolheu para presidir a casa. Sem dúvida. Como é que você enxerga essa vitória do Bolsonaro e como é que você enxerga as propostas dele e essa equipe que ele está montando? Olha, acho que até agora a equipe tem sido positiva, principalmente economicamente. Eu me surpreendi bastante, né? Minhas principais críticas ao Bolsonaro. E por isso que durante muito tempo, praticamente a maior parte do ano passado, eu passei reforçando, né, as diferenças que tinha com o Bolsonaro em relação ao projeto dele, que era mais protecionista, e o meu que é mais liberal. Ele surpreendeu chamando o Paulo Guedes e dando liberdade para o Paulo Guedes nomear nomes de peso para empresas estatais, para secretarias abaixo ali do super Ministério da Economia que ele montou, e nesse sentido estou bastante otimista, né? Acho que a gente capacitada, gente que não tem vinculação com partido político nenhum, que não está lá por indicação política, está lá porque é capaz, está lá porque tem experiência de mercado, é reconhecido pela academia, pelo mercado, tem respeito, e eu acredito que vão fazer um bom trabalho. Outro ponto é o ponto de uma das bandeiras legítimas, que foi uma da minha também de campanha e do Bolsonaro, que é a segurança pública. Sim. Acho também que tem muita gente, tanto que foi eleito na Câmara, como que tem sido chamada para o governo federal, para a equipe de transição, que pode ajudar bastante nessa área, que hoje costumo até brincar, a chance de você abrir uma pizzaria, por exemplo, e dar certo é de 20%. Agora, quando você mata uma pessoa, a chance de você ser preso
é de só 8%. Né? Ou seja, vale mais a pena você matar o pizzaiolo que você abrir a pizzaria. O negócio tá triste e a gente precisa inverter essa lógica, facilitar o ambiente de negócio e dificultar ao máximo o cometimento de crime. Você procurou algumas pessoas para fazer encontros, o próprio Bolsonaro, que já virou meme isso na internet. Como é que você enxerga agora o ministro da Justiça aí que ele colocou, que é um cara que todo mundo até queria ele como candidato a presidente, que acho que o cara revolucionou a justiça e foi muito recriminado. As pessoas acham que ele deveria ter esperado até o fim a Operação Lava Jato e ele ter aceitado o cargo de ministério, o juiz Sérgio Moro. Como é que você enxerga o Moro como ministro? Acho que ele foi corajoso, em primeiro lugar, porque você não larga uma posição confortável como a de um juiz e um caminho que ele tinha naturalmente para o Supremo Tribunal Federal se você não acredita numa missão maior, né? Ele já é um cara que, para mim, não tem como dizer que ele está pensando em interesse mesquinho ou interesse partidário, porque um cara que abre mão da vida pessoal dele e coloca a própria vida e a vida da família em risco, simplesmente para enfrentar a maior organização criminosa da história do país, não é um cara que está pensando no próprio umbigo, não é um cara que está com interesse mesquinho. Então, se ele se arriscou nisso, é porque ele acredita que vai ser melhor para o país, ele nesse momento, deixar a Lava Jato com a juíza que estava todo mundo meio desconfiado, aí será que essa juíza é boa? E aí o Lula ficou meio com saudade aí do Moro com a nova juíza. Então, ele tem consciência do que ele está fazendo e eu acho que no Ministério da Justiça a gente vai ter uma política nova de que, ultimamente, o ministro da Justiça geralmente é um advogado do presidente da República e dos ministros de Estado. Hoje eu acho que, de fato, vai ser o ministro da Justiça, que vai servir a justiça à população, vai combater crimes financeiros de colarinho branco e, ao mesmo tempo, promover a segurança pública. Legal. Gente, o Kim Kataguiri a gente vai encerrar esse bate-papo com ele aqui daqui a pouquinho. A gente vai agora relembrar a receita aqui no Nosso Muito Mais. A gente vai pra cozinha e aí o Kim... Eu queria, antes da gente encerrar esse bate-papo aqui na sala, que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, para quem votou em você, para quem não votou em você, mas tem uma expectativa, porque teve gente que não votou. Sim. E mesmo assim ficou feliz com a sua vitória. Eu andei pelas ruas aqui do Vale, do Litoral, da Serra, conversando com muita gente antes de te receber aqui. É um programa que a gente já agendou e a gente já vinha conversando. E eu acho que tem muita expectativa em cima do Kim, não só como deputado federal, mas como presidente da Câmara dos Deputados. Acho que regionalmente as pessoas têm uma expectativa quanto a você lá para trazer verbas para a nossa região também e projetos que de fato funcionem. A gente tem lá no Vale Histórico, né, que a gente chama de Fundo do Vale, com muito carinho, uma carência de saúde, de uma infinidade de coisas e eu acho que essa expectativa, você trouxe uma esperança. Então eu acho que assim como o Bolsonaro, a vitória do Bolsonaro tem uma esperança, eu não acredito que o Bolsonaro vai conseguir fazer tudo logo de cara. Então esse espaço é seu, Kim. Quero já de antemão te agradecer por você estar aqui mais uma vez com a gente e espero que como deputado você venha uma vez por ano aqui para contar pra gente o que tá rolando. Cara, sempre foi convidado aí, sempre bom também, mesmo porque tem almoço grátis aí. Ah, boa. Já tá garantido. Comida boa, né? É bolsa alimentação. Bom, agradeço o convite, Abel, aproveito, né, o espaço que você tá dando justamente para dizer que concordo com você quando você diz que não dá pra gente entregar todas as mudanças de uma vez só, não existe essa mudança da noite pro dia, mas aos poucos a gente consegue promover essa mudança, corte de privilégios pelo exemplo. Inclusive, eu e outros deputados eleitos com a bandeira do MBL, né, abrimos mão de carro oficial, de segurança, de auxílio moradia, de apartamento funcional, de um monte de coisa, verba para gasolina, mesmo que isso não tenha um impacto grande no orçamento, né, nos gastos do governo, simbolicamente eu acho muito importante a gente dar essa sinalização para mostrar para a sociedade que a gente precisa começar a reforma da Previdência, a reforma de Estado, pela parte de cima. É juiz, é promotor, é deputado, senador, presidente da República e governador. Não começando pela parte de cima vai ser uma coisa absolutamente injusta e justamente por isso eu peço que todas as pessoas que se mobilizaram pela minha eleição e pela eleição de outras pessoas que estão ajudando a renovar o Congresso Nacional continuem mobilizadas, porque a luta continua, não adianta a gente acreditar que está tudo certo agora, que renovou tudo, que tem um novo presidente, que vai mudar tudo. Não, as corporações ainda têm muita força e a gente precisa da sociedade civil para combatê-las. A gente vai relembrar a receita e vai para a cozinha, porque lá na cozinha eu tenho duas perguntas que talvez vão ser indigestas, não para o Kim, mas para alguns políticos. Vamos relembrar a receita agora aqui no Muito Mais com o chefe Marquinhos Fioravante. Parmegiana crocante recheado. Primeiro pegue o bife e faça um vinco no meio dele, onde você vai chegar até perto da gordura. Tempere com chimichurri, alho e sal. Vamos empanar. Passe na farinha de trigo na parte de fora e a parte de dentro.
Passe no ovo a parte de fora e a parte de dentro. Em seguida, leve para a mistura de panko, farinha de rosca e parmesão. Lembre de apertar bastante essa mistura para não sair na hora de fritar. Não se esqueça, na parte de dentro também vai essa mistura. Ele vai fritar por fora e por dentro. Vai colocar uns palitos para ficar a parte de dentro aberta, como se fosse um V. Leve para uma panela cheia de óleo já quente. Frite até ficar dourado os dois lados. Com cuidado, tire os palitos após fritar. Recheie com cream cheese e logo em seguida coloque o salaminho. O salaminho você vai fazer na frigideira. Vai colocar uma frigideira quente e deixar ele até ele ficar crocante. Cuidado para ele não queimar. Coloque numa assadeira, acrescente a mussarela, o molho de tomate, parmesão ralado em cima e coloque no forno para gratinar. Retire da forma com cuidado, porque estará quente, monte o prato, bom apetite! Pessoal, vocês sabem que o nosso intuito é trazer sobremesas fáceis, rápidas, práticas, utilizando as melhores paletas do Brasil, no caso, Los Paleteiros. E hoje vamos ensinar um brownie maravilhoso com uma calda quente, mais uma paleta de avelã e paçoca, ou paçoca e avelã, que é o correto, super gostoso. Vamos iniciar fazendo a calda. A gente leva ao fogo o açúcar e a água e vamos ferver até o açúcar derreter. Quando o açúcar derreter, nós vamos adicionar os outros ingredientes, que no caso é a manteiga, o café em pó solúvel e o chocolate. O chocolate vai ser a última coisa que nós vamos colocar e vamos mexer até derreter. Derreter o chocolate, a gente deixa reservado enquanto fazemos o processo do brownie, que é tudo no micro-ondas. Então vocês já entendem que o processo aí é muito fácil. A calda reservada, nós vamos fazer agora o brownie. No bowl eu vou colocar a manteiga e o açúcar mascavo. Vou misturar isso daqui. Fazer uma papinha. E vou levar ao micro-ondas em potência média. Levei para o micro-ondas por 1 minuto, potência média, tá? Então, ó, ele vai ficar assim, separadinho. A manteiga e o açúcar mascavo ficará essa pastinha. Feito isso, eu vou adicionar o ovo e a essência de baunilha. E vou misturar bem. Com um garfinho mesmo, tá, gente? Vou adicionar o cacau em pó. No caso, gente, é cacau 100%, tá? Caso vocês não encontrem 100%, pode ser 50%. Mas o sabor ele fica bem mais intenso com o cacau 100%. Adiciono o cacau em pó, dou uma misturadinha. Se derrubar é ótimo, perceberam? Se derrubar não tem problema, depois vocês dão uma limpada. O que acontece? Se acontece comigo, vai acontecer com vocês também, é normal. O amendoim e a farinha de trigo. Misturei bem, ó. Eu vou pegar o fermento e é uma pitadinha só de fermento, tá, gente? Misturou todos os ingredientes bem misturados, eu vou levar em potência média, primeiramente por 1 minuto e 45 segundos. Vou retirar do micro-ondas, aguardar 10 segundos e volto em potência alta por 2 minutos. E aí o nosso brownie já está pronto. Fazemos um buraquinho aqui, ó, no meio. Pegamos um pouquinho da nossa calda. Colocamos a nossa paleta aqui assim, ó. Gente, é assim mesmo. E despejamos o restante da nossa calda sobre a paleta e sobre o nosso brownie. E para finalizar, caso você queira, um pouquinho de amendoim torradinho e moidinho por cima. E este foi o nosso brownie, eu espero que vocês tenham gostado e façam. Fez? Compartilhem nas redes sociais, me marquem o Abel, marquem também o programa. E eu espero vocês no próximo sábado às 10h30 aqui na Band. Doces mais drinks comigo, Maicon Levine. Até lá! Neste final de semana, o litoral está para música e para dança. Em São Sebastião já começou a comemoração da Semana do Samba, com
com shows de Negritude Júnior e Exalta Samba. E hoje contamos com o show do grupo Demônios da Garoa a partir das 11 horas da noite. E amanhã o evento se encerra com o grupo Toque Samba subindo ao palco às 9 horas da noite. Tudo isso acontece na Rua da Praia com a entrada franca. E já em Ubatuba vai rolar o espetáculo Dançando as Primaveras da oficina de dança Fundarte. Hoje a sessão será às 8 horas da noite e amanhã às 6 horas da tarde, lá no Teatro Municipal de Ubatuba. Você pode comprar o seu ingresso na própria Fundarte por apenas R$20. Hoje em Caraguatatuba vai acontecer o espetáculo Sonhos Não Envelhecem em comemoração aos 14 anos do Teatro Mário Covas a partir das 8 horas da noite. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria com 1 hora de antecedência em troca de um brinquedo novo. E agora, para encerrar a agenda litoral, em Ilha Bela está rolando o 2º Festival de Cerveja Artesanal. Terá bate-papo com especialistas, concursos, prova de corrida, shows musicais, comidinha de boteco e claro que não podia faltar, né? Vários tipos de cerveja artesanal. Tudo isso acontece gratuitamente na Vila, hoje a partir das 11 horas da manhã e amanhã a partir das 2 horas da tarde. Então, programe-se. O Muito Mais volta já já, não sai daí. Relembrar a receita aí com o chefe Marquinhos Fioravante, a gente já tá aqui na cozinha. Kim, agora é a hora da verdade, que daí depois tem as perguntas indigestas pra gente fechar. Boa. Por favor, começa quando ele gosta de vir aqui, viu, gente? Sim, hein? Gostei. Hoje foi parmegiana, hein? É que o último programa, gente, eu mandei a Rogéria Córdoba, Marquinhos, fazer jiló. Era uma carne com jiló, porque como eu não conhecia ele... Não, mas ó, justiça seja feita, tava bom. Eu que sou fresco com jiló. A carne tava boa. Não, a carne tava top. Era uma carne que servia geladinho. A gente tá mostrando pra quem tá em casa. Ah, jiló é bom. Oh, os cozinheiros tá falando que jiló não dá. Não, dá. É a mesma coisa, não peça pra eu fazer uma buchada. Faz uma buchada semana que vem? Não. Marquinhos, obrigado por mais uma receita. O Kim tá aí aprovando. Quer mandar beijo, abraço pra alguém? Agora é a hora da verdade. Queria mandar um abraço pro pessoal do Airsoft. Ai, para. Acredito nesse negócio mais desse programa, gente. Vamos cortar essa parte na edição. Tá bom, vai. Ai, meu Deus. Mandar um abraço pro pessoal lá de Caraguá. Boa. Falar que agora saindo pro litoral. Gente, janeirão nós estamos lá, ao vivo, direto de Caraguatatuba e final de fevereiro e início de março, ao vivo direto com o Band Folia de São Sebastião, mais um ano. Então, um abraço pra todo mundo do Litoral Norte. Sim. E falar, vem pro Bacharel, que esse ano... vai bombar. Nossa, que temporada maravilhosa. É isso aí. E aí, Kim? Muito bom, tá aprovado. Agora é a hora da verdade. Sei. Quero saber o seguinte, ele gosta muito de falar da reforma da Previdência. Da Previdência é ótimo, da Previdência. E aí? Quais serão os pontos que você defende da reforma da Previdência? Você acha que essa mini reforma que aconteceu foi boa para quem? Para o funcionário ou para o patrão? Qual? Não teve da Previdência. Teve uma mini reforma trabalhista. Trabalhista, assim. Isso não mexe na Previdência também? Muito pouco. Eu acho que a Previdência hoje, o principal problema é que a gente tem, pra você ter uma ideia, né? Para cada R$1 que vai para a iniciativa privada, para um cara do beneficiário do INSS, R$8,50 vai para o funcionalismo público. Então, basicamente, o cara que trabalha a vida inteira ganhando um salário mínimo e se aposenta com o salário mínimo, financia o juiz, o promotor, o deputado. Então, agora, eu, lutando contra meus próprios privilégios, preciso da ajuda da população para convencer meus colegas a votarem contra também. Porque hoje é assim que funciona. Se você trabalha aí ganhando um salário mínimo, 2, 3, 4, você está financiando o promotor e o juiz que estão ganhando 30 mil. É muito dinheiro, né? Mas isso já vai valer daqui pra frente. Só daqui pra frente. O que tá pra trás, até morrer, esses caras vão ganhar essa grana. Já foi. É difícil, hein? Então, que grana, né? Quer fazer alguma pergunta? Você que gosta de política? Não, eu vejo uma coisa na parte de política, assim, só que é voltada nessa parte do turismo do Brasil. Eu queria saber se tem alguma coisa que possa fazer pra gente aproveitar mais a nossa beleza natural. E não sei se existe, assim, se é possível, um projeto para ajudar o turismo no Brasil. Que eu vejo o estado de Portugal, que se reergueu por causa do turismo. E a nossa beleza natural, ela é gigantesca. E o povo brasileiro é um povo receptor, né? Ele recebe bem as pessoas. Então, se isso passa no Congresso, no Senado, essas coisas, ou não, se isso é mais para município. E se passa, qual a ideia de fazer para focar mais, para divulgar mais o turismo brasileiro? Passa bastante pelo legislativo e acho que um dos problemas que a gente tem é, por exemplo, nossa produção audiovisual está muito voltada para grandes produtores e pouco para, por exemplo, produtores locais que divulgam e valorizam o município e mostram que existe coisa a ser conhecida. São Paulo, por exemplo, tem um turismo muito grande de negócios, mas não tem turismo de fato. Mas tem muita coisa para se conhecer e tem muito lugar para visitar. A maior cidade da América Latina. Falta esse tipo de produção e, ao mesmo tempo, é muito burocrático e caro para o turista vir para cá
e conhecer todos os lugares, e o problema de segurança pública que a gente já conhece também, né? O turista tem medo de vir, de ser assaltado, etc. Não só a segurança pública, mas também a falta de infraestrutura. Porque, por exemplo, um turista que vem de fora do Brasil, ele quer ir para o Rio de Janeiro, mas ele não conhece as belezas de Ilhabela, as belezas de Ubatuba, de São Sebastião, de Caraguatatuba, que poderiam entrar num circuito de turismo internacional. Aí o cara chega no aeroporto de Guarulhos e não tem a menor condição, e o governo, tanto estadual ou federal, não apoia para que ele chegue aqui. E até aproveitando esse gancho do Marquinho, como é que você enxerga os aeroportos das cidades menores, como São José dos Campos, Ribeirão Preto, Sorocaba, essas cidades menores que poderiam receber voos de pequena escala? Você, como deputado, já pensou em alguma coisa nesse sentido, Kim? Ou alguém já te procurou nesse sentido? Eu nunca me procuraram nesse sentido, mas eu acho que sim, tanto que houver demanda para que você tenha esses voos de escalas menores, eu acho que existe, tem que ter o maior incentivo possível, porque não faz o menor sentido você subaproveitar uma estrutura que está pronta e que hoje é boa, né? É que você vê na Europa, na Ásia, que tem pequenas companhias aéreas que só operam, por exemplo, São José, Campinas, São José, Ribeirão Preto, ou para outras capitais, mas de aeroportos menores, para tirar esse fluxo dos grandes aeroportos. E a gente teve alguns deputados que se candidataram a deputada estadual, como a Michele lá, de São Sebastião, que tentam projetos como esse. Então, gostaria de deixar aí o espaço para pedir para essas pessoas te procurarem, como a Michele, como outros deputados que se candidataram, para tentar fazer, na esfera nacional, essas condições e que o governo dê incentivos para essas pequenas empresas. Em países vizinhos, a gente tem já o exemplo dessas empresas que fazem esse transporte de super economia, né, que você consegue lá uma passagem de 80, 100 reais no máximo, e tentam implementar no Brasil, elas têm interesse de entrar no Brasil, atuam no Chile já, por exemplo, só que não conseguem por causa da burocracia dos impostos. E isso eu acho que é uma ala que a gente pode derrubar. Legal, aí ó. Vamos trazer o Kim para discutir aqui com os secretários de turismo. Fechadaço. Não é verdade? Acho que vai ser interessante. Kim, obrigado pela sua presença aqui no programa. Agradeço. Acho que foi bem bacana. As duas perguntas indigestas que eu quero te fazer, que talvez sejam para outros candidatos, com relação à reeleição. Tá muita gente falando assim, Bolsonaro vai ser presidente e vai colocar aí, junto com os deputados, a lei para acabar com a reeleição. Qual é a posição do Kim e como que você acha que isso vai tramitar dentro da Câmara? Eu acho que tem que acabar, acho que tem que ter um modelo de mandato de 5 anos e acabou a reeleição, né? Você teve o executivo, presidente da República, prefeito, governador, fez 5 anos, já é suficiente para passar para frente, senão a gente fica nessa estrutura que a gente viu durante os últimos anos, não só no âmbito federal, mas nos municípios, nos estados também, de uma oligarquia passando para outra. Você acha que isso passa já para a próxima eleição? Eu acho possível, sim. Aí a outra pergunta é, por que deputado pode se reeleger forever? E aí você fala muito da reforma que você defende, aí você vê lá deputados que estão lá há 26 anos, há 30 anos, e ele entra e faz carreira e se aposenta com esses salários altíssimos. Pois é, isso eu acho outra coisa que tem que acabar e tem que fazer parte da reforma previdenciária, né? O sistema do deputado tem que ser igual a de todos os outros, assim como de juiz, de promotor, todo mundo tem que estar sob o mesmo sistema para que um não seja obrigado a financiar a aposentadoria do outro. Mas você acha que quando for votada essa questão da reeleição do executivo como prefeito, governadores e senadores de ser um mandato só de 5 anos, você acredita que daria para incluir os senadores e os deputados nessa mesma matemática para que não houvesse reeleição? Eu acho que sem reeleição não, porque muitas vezes um trabalho legislativo demora mais do que um mandato para ser feito, diferente do executivo, que você toma as decisões sozinho. Mas dá para colocar um limite, exatamente, isso que eu ia colocar. Porque, gente, imagina, o cara fica lá 26 anos depois. Aqui em São José tem uma vereadora, que eu nasci, ela já era vereadora. Eu já tô com quase 50 anos de idade, ela é vereadora ainda. E tá lá, e aí você vê o que ela fez? Ela só coloca nome de rua. É que eu não posso falar o nome dela aqui, porque daí daqui a pouco é processo, né, Nelson? Nelson, o cinegrafista tá aqui, ó, só concordando comigo. Não dá. E eu acho que isso é uma questão que tem que mudar. Eu vou me candidatar na próxima eleição. Boa. Derruba a vereadora. Muito mais com Abel Freitas. Oferecimentos Los Paleteiros. Visite nossos quiosques no Vale Sul, Center Vale e Serra Mar Shopping. Da Fazenda, pães de queijo e salgados. Da nossa cozinha para todas as mesas.